Olá, chegou a hora do programa interativo que conversa com os senadores sobre os assuntos que você quer ouvir. As eleições de 2018, as atividades terceirizadas no Sistema Único de Saúde, a possibilidade de presidiários fazerem trabalhos remunerados, as técnicas de plantio e seu impacto no ambiente, o programa de saúde da família e a exigência de carteira de motorista para quem pilota motos de 50 cilindradas. E mais, hoje é dia de passeata eletrônica com o senador Wellington Fagundes. O Alô Senado está no ar. Lá de Uberlândia, em Minas Gerais, o professor José Geraldo Majeste mandou uma pergunta ao senador Jorge Viana sobre plantio e meio ambiente. Os povoamentos homogêneos, que são grandes áreas plantadas com uma só espécie vegetal, são bons ou são prejudiciais à natureza? O senador Jorge Viana responde. Olha, a resposta tem que ser dúbia, porque é óbvio que você tirar uma floresta heterogênea com várias espécies e substituir essa vegetação por plantio de espécie homogênea, você limita e cria sérios problemas. Mas nada impede que em áreas desmatadas e que se tenha o cultivo, por exemplo, como a gente tem para a produção de celulose, de resina, o plantio de espécies homogêneas. O que você não pode, num país que tem a biodiversidade como o nosso, é fazer essa substituição automática. O ideal é nós avançarmos o conhecimento nas espécies nativas e, sempre que possível, fazer o plantio com mais de uma espécie. Os senadores que votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff têm receio de não se reelegerem em 2018 por conta desse voto? Quem mandou a pergunta para a gente via WhatsApp foi o Henrique Melo, lá da capital do Rio Grande do Norte, Natal. E quem responde é o senador Aloísio Nunes Ferreira. Olha, sinceramente, Henrique, eu não estou nem aí para isso, viu? Nem nada, zero. Eu votei a favor do impeachment porque eu acho que a presidente Dilma merece a pena que a Constituição prevê para quem comete crimes de responsabilidade. Isso, para mim, ficou cabalmente demonstrado durante a instrução. E as consequências desses crimes que ela cometeu são muito graves. É a maior crise econômica da história republicana, são milhares, milhões de desempregados novos, é uma interrupção de programas sociais importantes que ela mesma lançou. Então, eu acho que, para mim, se vai votar, se o eleitor vai me reconduzir ou não, eu nem sei se vou ser candidato, isso para mim é a última das minhas preocupações. A Comissão de Assuntos Sociais fez uma audiência pública interativa sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. Pelo portal E-Cidadania, gente de todo o país acompanhou a audiência em tempo real. Entre os participantes online estava a Maria da Conceição Fonseca, de São Paulo. Na opinião dela, uma das causas do encolhimento do SUS é a terceirização de algumas atividades. A Maria da Conceição pergunta por que o Ministério da Saúde não acaba com a prática da terceirização. Quem responde à pergunta da Maria da Conceição é o senador Humberto Costa. Veja, o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele admite as ações especificamente estatais, mas ele também, pela Constituição, ele permite que o SUS compre serviços a prestadores privados. O importante é que essa compra seja uma coisa totalmente regulada pelo Estado, seja algo que tenha regras muito claras e que receba o permanente processo de fiscalização por parte da população e dos órgãos de governo. Que tal o Senado criar uma lei instituindo o trabalho remunerado para presidiários? Essa sugestão veio de Novo Biratã, em Mato Grosso, enviada pelo Alessandro dos Santos. O Alessandro propõe que essa remuneração seja usada da seguinte forma: 50% para pagar o dano causado pelo crime, 25% para a família do presidiário e 25% para custear a manutenção do presidiário na cadeia. O que os senadores acham dessa ideia? Com a palavra, o senador Paulo Rocha. Olha, Alessandro, eu sou da concepção de que todo cidadão tem que ter oportunidade na vida. E o preso, o bandido que foi condenado para a prisão, ele também tem que ter uma oportunidade para voltar para a sociedade
ressocializado, digamos assim. Eu mesmo sou autor de uma lei que obriga o governo a criar ensino médio nos presídios, para poder dar oportunidade deste presidiário estudar, já que ele está ali, para poder ganhar na volta dele as condições daquela que ele não teve e virou bandido. Então, nesse sentido, também tem que criar colônias produtivas, quer seja na área da agricultura, quer seja na área da produção de imóveis. Por exemplo, o governo precisa de imóveis nas escolas. No presídio poderia criar uma fábrica de imóveis, por exemplo. Aí aproveitava a mão de obra e este trabalhador ganharia, digamos assim, uma compensação com o seu trabalho, para que colocasse numa caderneta de poupança, por exemplo, quando ele voltasse para a sociedade, ele tinha, vamos dizer, um fundo para poder voltar à vida normal da sua pessoa. A compensação ele já está pagando com a sua própria presença, da questão da liberdade. Agora, este trabalho, o produto do trabalho dele, deveria ser uma caderneta de poupança para ele voltar a uma vida normal. A indenização da família, ela é feita através do próprio Estado, que pode indenizar a situação do prejuízo daquela família. Lá de São João do Caru, no Maranhão, o Alô Senado recebeu a mensagem do Francisco de Paula Silva. Ele é agente comunitário de saúde e quer saber que impacto terão as mudanças promovidas pelo novo governo nas equipes do Programa de Saúde da Família. O Francisco pergunta aos senadores: os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias serão prejudicados? Com a palavra, o senador Paulo Paim. Olha, eu estou muito preocupado, né? Eles estão desvinculando, inclusive, do orçamento, as verbas da saúde, da educação, nos municípios, Estado e União, né? E com isso poderá ter problema em alguns programas como esse, que é um programa, para mim, fundamental. Mas, se depender de mim, pode ter certeza que eu vou fazer o bom combate aqui, em defesa da Previdência, que não tem essa história de querer que se aposente com 65 anos, que desvincule o salário mínimo, e na área da saúde manter o papel fundamental que vocês fazem hoje. A internet é capaz de encurtar a distância entre os cidadãos e as atividades do Senado? O presidente da Comissão do Futuro, o senador Wellington Fagundes, conversou com o Passeata Eletrônica sobre as ferramentas digitais da casa. Olha, como presidente da Comissão do Senado do Futuro, nós propusemos e aprovamos aqui o grande programa que é o E-Cidadania, que cumpre esse papel de fazer com que o cidadão lá na ponta, no interior do Amazonas ou qualquer local longínquo, ele possa estar aqui presente, opinando nas votações, fazendo as suas sugestões para os projetos de lei. E na nossa vida, no dia a dia, sem dúvida nenhuma que isso facilita muito. Facilita a democratização do processo legislativo, facilita o nosso trabalho de ouvir e sentir o que a população que está vivenciando o seu momento de angústia possa estar aqui nos sugerindo. No seu gabinete o senhor usa essas ferramentas? Eu uso e sou obrigado a usar, porque é aquela mesma, como dizem, né? Quem não se modernizar, quem não buscar as ferramentas que possa aproximar mais da prestação de serviço, vai estar fora. Então, não só uso, como tenho procurado criar, inclusive, um departamento no meu gabinete específico nessa área. Você já ouviu falar nas cinquentinhas? Esse é o apelido dado às motocicletas de 50 cilindradas, muito populares no interior do Brasil. O Evilásio Santos Nascimento mora em Cristinápolis, no estado de Sergipe, e escreveu ao Alô Senado para questionar a exigência de carteira de habilitação para quem pilota as cinquentinhas. De acordo com o Evilásio, essa exigência prejudica muitos moradores de Cristinápolis que não têm dinheiro para tirar a carteira de motorista. Ele pergunta aos parlamentares: por que exigir carteira de quem pilota um veículo tão simples? Por que prejudicar a população pobre que usa as cinquentinhas? A resposta fica por conta do senador Telmário Mota. Evilásio, aí é uma questão de segurança, a questão de segurança. A moto é cinquentinha, mas ela imprime uma velocidade que, se a pessoa levar um tombo, ou uma pancada, ou um acidente, e ele tiver com uma certa velocidade, ele pode ser fatal. Então é importante que ele também conheça
as leis do trânsito e use também o capacete. É importante que use o capacete. Então, às vezes, não é só o fato de porque a moto tem uma pouca cilindrada que você não vai poder conhecer a lei do trânsito. É importante conhecer, porque de repente você está numa moto motorizada e você não obedece à lei de trânsito, não conhece rigorosamente e acaba tendo a pior penalidade. Sabe qual é ela? É a vida. E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado. Continue ligado na gente participando das discussões que acontecem aqui no Congresso Nacional. Se quiser mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 619-9966-1616. Pelas redes sociais, basta acessar twitter.com/alôsenado ou facebook.com/alôsenado federal. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!